Olá, tudo bem? Eu sou a Danisa da Ubershop e hoje eu vou ensinar para vocês esse lindo quadro de uma família de capivaras com os feltros da Ubershop. Então, para esse projeto, nós vamos usar esses moldes aqui. O molde da capivara pai, o molde da capivara mãe e a capivara filhote. Aqui nós temos o molde da perna, que é utilizado tanto para a mãe como para a capivara pai de forma espelhada, ou seja, invertida. Para o bracinho deles, a mesma coisa, a gente vai ter o bracinho do pai e o bracinho da mãe, é praticamente o mesmo tamanho. E mais o focinho dos bichinhos, no caso aqui eu já trouxe recortado o do filhotinho. Aqui a gente vai utilizar essas cores de feltro, que é o caramelo, o marrom e o bege. Essas cores de linha nos tons dos feltros. A cola de silicone líquida. Linha, tesoura, agulha. Para a gente transferir os moldes para os feltros, a gente usa normalmente a caneta fantasminha, aquela que apaga sob o calor. Para transferir os moldes para o feltro, a gente coloca o molde sobre o feltro e faz o traçado em torno. Para cada molde a gente vai usar duas partes. Então aqui eu vou ter duas partes da capivara do filhote, duas para capivara mãe e duas para capivara pai. Então aqui eu fiquei com duas partes da capivara pai, duas partes da mãe, duas partes do filhote. Eu preferi esse tom para dar um contraste depois na finalização da peça. A gente também vai ter as duas partes da perninha do pai, que depois vai ser colado aqui, da mãe também. Aqui o bracinho do pai e o bracinho da mãe. O focinho será idêntico aos três, só que do pai é um pouquinho maior devido ao tamanho, da mãe proporcional e do filhote. Então a gente vai utilizar o tom de marrom. Agora eu vou proceder à montagem dessa peça aqui. A forma de produzir os três é a mesma. Então eu vou ensinar apenas uma, porque depois a gente consegue produzir as demais. Então, para dar continuidade, antes de iniciar a costura, eu vou riscar mais uma vez no EVA branco, ou pode ser de outra cor, de preferência branco. Eu vou riscar o molde da capivarinha aqui, certo? Aqui posso riscar com caneta normal ou lápis. Então eu vou ter essa peça aqui, tá? O que diferencia o EVA do feltro? Na hora de eu recortar o EVA, eu vou cortar um pouquinho menor aqui, uns 2 milímetros a menos. Posso fazer isso se eu quiser, ou recortar a olho mesmo. Por que eu vou fazer isso? Porque depois eu vou colar este EVA sobre o feltro. Então eu tenho que ter essa pequena bordinha para poder costurar a peça depois. Então se eu deixar no mesmo tamanho, me dificulta na hora de fazer isso. Então eu recortei toda a volta, com uns 2 milímetros a menos do tamanho do molde. Agora eu vou colar numa das partes. Então aqui a gente observa que vai ficar uma pequena borda, né, de feltro, que é onde a gente vai realizar a costura. Vou utilizar a cola de silicone fria, um pouquinho, para colar
esse EVA no feltro, vou passar a cola no EVA e não no feltro. Um pouquinho só de cola, só para fixar o EVA no feltro, para ele não sair do lugar. Aqui eu já vou colocar também a parte marrom, que representa o focinho da capivarinha. Aqui eu não vou colocar cola bem na borda, só mais na parte central. Por quê? Porque depois essa cola, ela seca e endurece, então fica difícil para a gente fazer a costura. Vou posicionar aqui na parte do focinho. Manter a cola de silicone sempre tampada, porque ela endurece com facilidade. E aqui agora eu vou proceder à costura, vou realizar o ponto caseado. Então eu vou utilizar a linha no mesmo tom do feltro, no caso o bege aqui. Então vou realizar o caseado dessa parte aqui, toda a volta até aqui. Nesse trecho aqui do focinho, depois eu vou mudar a cor de linha para usar na cor do feltro marrom. Então vou começar o ponto caseado. Eu uso um fio de linha apenas, dou um nozinho na ponta, vou introduzir a agulha aqui no início do feltro bege e o meu nozinho vai ficar embutido na parte de dentro, tá? Vou fazer o primeiro ponto caseado. Eu introduzo de trás para frente, saindo no mesmo lugar, e aqui eu vou ter uma argolinha. Chegando nessa argolinha, eu vou introduzir a agulha dentro dessa argolinha, puxar, fazer o primeiro ponto, então a minha linha ela fica travada, certo? E daí eu procedo aos demais pontos caseados, sempre utilizando a mesma distância e o mesmo tamanho de um para o outro. Então, vou fazer o segundo ponto caseado, de trás para frente, formar a golinha, coloco minha agulha dentro da argolinha e puxo. O próximo, eu vou utilizando a mesma distância. Formar a argolinha, coloco a agulha por dentro e puxo. Então, eu vou realizar essa costura com ponto caseado em toda a volta até chegar aqui. Então, aqui eu casei toda a volta da capivarinha, terminando aqui. Agora eu vou casear o focinho, só que antes eu vou costurar com o ponto palito esse pedacinho aqui interno do focinho. Então, eu venho aqui, introduzo a agulha, escondo meu nozinho aqui. O ponto palito ele é simples. Eu vou beliscar o feltro aqui e saio do lado desse ponto anterior. Então, na verdade, ele vai formar uns palitinhos. São pontos paralelos. Eu vou fazer isso até chegar nesse ponto aqui. Eu faço aqui bem retinho, belisco o feltro de baixo e saio aqui na lateral. Então, vai ficando um pontinho ao lado do outro, bem retinho, ó. Então, eu venho aqui nessa direção da linha, belisco o feltro embaixo e passo por baixo do marrom e puxo. Então, por isso que ele se chama ponto palito, porque parecem pequenos palitinhos.
Esse ponto ele é muito usado para pontos de aplicação, no caso, essas partes internas aqui, né, que eu tô fazendo. Pro fechamento é melhor o caseado mesmo. Então, vou fazendo isso até eu encontrar aqui a margem da peça. Então, vou usando aqui um fio de linha só. Existem artesãos que gostam de usar o fio duplo, ele fica mais grosso. Eu particularmente prefiro uma linha apenas, acho que o trabalho fica mais delicado. Chegando aqui, eu vou introduzir a agulha e passá-la aqui por trás. Aproveitando já essa linha, eu vou casear a volta do focinho. Então, aqui dá para perceber o ponto palito um paralelo ao outro, procurando utilizar a mesma distância. Então, aqui agora eu vou fechar com o ponto caseado, que é o mesmo ponto que eu utilizei para fechar a peça. Então, faço o meu primeiro ponto e sigo na sequência aqui. Pegando as três partes do feltro, escondendo bem o EVA. E eu vou chegar até o fim aqui do focinho. Por isso a importância de usar a linha na mesma cor do feltro. E aqui o último pontinho do focinho. Aqui, se eu quiser, eu posso dar mais um pontinho para reforçar. Terminei aqui. Agora eu vou atrás e passar a linha por baixo aqui do feltro mesmo e sair num ponto qualquer. Importante dizer, por que eu usei o EVA nessa peça? Porque como a gente vai fazer um quadrinho, esses personagens, eles ficarão planos no quadro. Então, se eu encher com uma fibra siliconada, por exemplo, eles vão ficar muito estufadinhos. E como um bichinho vai se sobrepor ao outro, fica mais fácil eu fazer isso com as peças planas. Então, aqui eu já tenho o corpinho da capivarinha pronto. Agora eu vou fazer a orelhinha. Então, para isso, eu não preciso nem de molde, aqui eu posso fazer no olho mesmo. Vou pegar a caneta fantasminha. Posso utilizar o meu molde. Venho aqui num cantinho do feltro e vou riscar aqui o contorno dessa orelhinha aqui de baixo. Então, vou cortar essa orelhinha, fazer uma pequena curvinha aqui, bem pequenininho mesmo. Lembrando que essa tinta aqui ela apaga com calor. Depois a gente pode utilizar um secador de cabelo numa temperatura baixa e esses excessos de tinta da caneta, eles desaparecem. Então, eu venho aqui agora com essa orelhinha e vou posicioná-la aqui, para a gente ter um certo relevo e diferenciar da orelhinha de trás para a orelhinha da frente. Vou colar com a cola de silicone fria. E aqui eu posso passar bastante na bordinha, porque eu não vou costurar novamente. Aqui é mais só para dar o relevo para a orelha mesmo.
Então aqui não tem problema a cola chegar até a borda. E é bom assim, fica bem fixo na peça. Então vou posicionar nessa orelha de baixo. O bom da cola de silicone fria é que se de repente eu colo errado, eu tenho como tirar rapidinho. No caso da cola quente, eu já não tenho essa possibilidade. Bom, eu fiz aqui a colagem da orelha, então enquanto vai secando, eu vou fazer agora o nariz da capivarinha. Então, para eu fazer o nariz da capivarinha, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui na parte superior do focinho. E para isso, a gente vai utilizar o ponto chamado de nó francês. Eu vou utilizar uma linha mais grossa, no caso aqui eu tenho uma linha preta de pesponto. É aquela linha utilizada para fazer barras de calça jeans. Eu vou utilizar uma linha preta, né? Não precisa ser muito longa. Um fio de linha, dou um nozinho na ponta. E eu vou introduzir a agulha aqui na parte de trás da capivarinha, na parte de trás do focinho, tá? Não tem problema, por quê? Porque depois essa peça ela vai ser colada, então o que tiver atrás de imperfeição, não tem problema que vai ficar escondido. Então eu vou introduzir a agulha bem na direção desse pontinho que eu fiz, dessa marcação, e sair com a linha aqui. Então, o nó francês, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou pegar a agulha, essa linha que já está colocada aqui no feltro, eu vou passar 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, enrolar 4 vezes, 4, 5 vezes pode ser. Seguro firme, estico e vou voltar a agulha no mesmo ponto por onde eu entrei. Feito isso, a agulha já está lá atrás. Eu vou segurar essa linha aqui bem esticadinha e passar a agulha, ó, lá para a parte de trás. Puxei, eu tô segurando bem, ó. Agora eu solto e faço o nozinho francês. Ele é um nozinho mesmo, só que ele fica bem redondinho. Certo? Ah, não quero usar o nó francês. Posso fazer o nariz de outra maneira? Pode. Se quiser fazer um bordadinho, um outro ponto, fique à vontade. De repente, uma bolinha de feltro preto, ou mesmo com a caneta permanente, é legal para trabalhar no feltro. Um detalhe ou outro fica legal. Não essa caneta que é fantasinha, depois ela vai desaparecer. Mas uma caneta permanente também fica bem interessante. Chego aqui atrás agora. Faço o arremate, vou dar uns 2 nozinhos por segurança e corto meu fio e já está pronto o narizinho da capivarinha. Agora eu vou fazer o olhinho dela. Então, para isso, eu vou utilizar um recorte a laser, cortado a laser. É isso aqui. O recorte a laser, ele é encontrado em lojas online. Então é muito utilizado porque facilita bastante a vida do artesão, né? Porque são recortes muito pequenininhos, muito fininhos. E o laser dá essa oportunidade pra gente, né? É perfeito. Não que não dê pra fazer à mão, mas isso aqui facilita bastante a vida do artesão. Como a capivarinha ela é pequenininha, eu vou cortar um pouquinho esse olhinho, só essa pontinha aqui, pra ficar proporcional ao tamanho dela, senão vai ficar um olhão, né? Não vai ficar bonito. Então eu vou cortar um pouquinho aqui essa pontinha. Então ficou mais proporcional.
Posso colar com a cola de silicone fria mesmo. Aqui cuidado, porque a cola ela costuma sair uma quantidade boa e pode sujar a peça. Vou passar uma quantidade suficiente e posicionar o olhinho aqui. Aqui eu já tenho o olhinho colado. O bom da cola de silicone também é que a acetona ela serve como diluente. Então, caso a peça ela fique suja, alguma coisinha assim, você pode pegar um cotonete, molhar um pouquinho e passar nesses pontos. Aqui é quase imperceptível, né? Mas, por exemplo, eu que sou perfeccionista, né, gostaria de tirar esses resquícios de cola, mas ficou legal. Tá. Agora, pra gente dar um charminho a mais aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pintar as orelhinhas e aqui a base da capivarinha. Pintar, sim, pintar. A gente pode utilizar sombra de maquiagem. Olha aqui, eu tenho uma paleta maravilhosa de cores, né? Aqui eu posso utilizar os tons em qualquer cor de feltro que eu quiser, né? Então eu posso utilizar sombra de maquiagem, sombra de olho e até o blush. Eu vou utilizar uma sombra marrom e uma preta para eu fazer um contraste aqui nas orelhinhas e na base da capivarinha. Então, para isso eu vou utilizar um pincel macio, esse pincelzinho aqui com a ponta arredondada, é pincelzinho de maquiagem mesmo. Vou utilizar esse tom de sombra marrom e esse tom de sombra preta. Aqui é importante a gente aplicar a sombra com batidinhas, ao invés de ficar raspando o pincel no feltro. Por quê? Porque o feltro ele pode começar a levantar os pelinhos, então daí a peça vai ficar feia. Então eu vou lá, bem delicadamente, pego um pouquinho da sombra marrom e vou pintando aqui a orelhinha. A mesma coisa aqui. E aqui na base da capivarinha. Posso utilizar um cotonete? Posso. Eu prefiro o pincel porque ele tem a cerda macia. O algodão do cotonete, ele pode ferir a fibra do feltro e levantar os pelinhos, como eu falei. Aqui esse sombreado é mais para dar um contraste para a peça mesmo, um certo volume, um certo relevo. Então, depois de ter passado o marrom, eu venho aqui na sombra preta, pouquinho só, e vou pintar as extremidades da orelha, porque a capivara ela tem as extremidades escurinhas, né? O focinho, as patinhas, as orelhinhas, o bumbum. Então aqui também é para dar um contraste. E aqui embaixo também eu faço um leve sombreado preto. Aqui então eu finalizei a pintura das orelhinhas e da base da capivara. Agora eu só vou fazer uma leve bochechinha nela aqui, utilizando o blush, ó. Mesma coisa, eu dou uma batidinha, posso até tirar o excesso aqui na mão. Aqui é só para dar uma corzinha mesmo, nada muito exagerado. Pronto. E aqui está pronta a capivarinha. Terminada a capivarinha, aqui eu tenho a mamãe capivara, papai capivara. Mesma coisa, fiz o recheio com EVA, casei toda a volta, a mesma coisa aqui no papai.
costurei o focinho dos dois, bordei com o nozinho francês o narizinho dos dois, recortei a orelhinha, colei, né? Aqui eu fiz a pintura com a sombra. E aqui no papai, para fazer uma diferenciação, eu fiz o bigodinho. Agora eu vou colar os olhinhos deles. Vai ficar assim. Aqui eu não vou fazer a pintura na parte de baixo deles dois, porque a gente vai colar a perninha. Então, na mamãe capivara, vou colocar assim, e no papai deste lado. Então, eles são moldes, é o mesmo molde, são moldes espelhados, também com recheio de EVA. Depois, na montagem, a gente vai deixar a mamãe um pouquinho abaixo aqui do papai, e o filhotinho, ele vai no centro. Então, por isso que nem precisa fazer o sombreado, porque isso aqui vai ficar, essa parte de baixo vai ficar escondida, tá? Agora, eu fiz o sombreado nos pezinhos, mesma coisa que a orelhinha aqui da capivarinha. Uso marrom e na pontinha a tonalidade preta. E os bracinhos, esse aqui do papai, esse aqui da mamãe, a mesma coisa. 2 partes de feltro para cada um, com recheio de EVA. Caseio toda a volta e depois eu pinto as extremidades. Agora eu vou fazer as bochechinhas delas, da mesma maneira que eu fiz da capivarinha, utilizando esse blush. Tiro o excesso aqui na palma da mão e dou umas leves batidinhas. Aqui realmente é só para dar uma corzinha, não precisa ser nada muito exagerado não. Por que que eu bato aqui na palma da mão? Para tirar o excesso, senão o pincel ele fica todo cheio de pó, a hora que eu vou encostar no feltro fica todo manchado. Então aqui eu só vou ver mais ou menos o posicionamento de cada um para poder colar a perninha. O que é importante é deixar a capivarinha bem embaixo aqui no centro, né? Entre os dois, embaixo aqui da cabeça da mamãe. Então a perninha da fêmea vai ficar aqui, ó, quase encostada com o corpinho. E do papai a mesma coisa. A intenção aqui qual que é? É que o pai e a mãe abracem o filhote. Essa que é a intenção do nosso quadrinho, certo? Então depois a gente vai fazer a montagem ali na moldura, então vai ficar dessa maneira. Então vou proceder aqui a colagem dessas partes aqui. Então agora eu vou colar as perninhas, vou deixar aqui posicionado para eu não me perder aqui na posição. Bom, então na hora de passar aqui a cola quente, eu não vou passar bem na beirada, porque depois ela pode acontecer de vazar. Dou uma pressionadinha. E agora essa perninha aqui. Então eu venho aqui e colo na mesma direção. Deixa eu dar uma pressionada para secar bem. Passar um pouquinho aqui. Posso utilizar a cola de silicone fria? Posso.
só que ela é mais demorada para secar, né? Então, nesses casos aqui, para colar partes, depois eu vou colar essa peça ali no quadro, eu vou utilizar a cola de silicone, a cola quente, aliás, né? Porque ela fixa com mais facilidade. Bom, agora aqui o corpinho deles, vou deixar nessa posição e passar um pouco da cola quente aqui. A intenção aqui é deixar o focinho da fêmea bem embaixo do focinho do macho. Ela é ligeiramente mais baixa que ele e o filhotinho, ele vai ficar bem no meio dos dois, bem na direção aqui central. Agora, o bracinho do macho, ele vai ficar nessa posição, abraçando o filhote. Então, aqui eu posso passar cola em toda a extensão aqui, evitando as bordas. Ele vai ficar sobre corpinho do filhote. Pressionar um pouquinho. Mesma coisa com o bracinho da fêmea. Abraçando o filhotinho. Pressionando bem. Agora eu vou verificar se está tudo bem colado. Passar um pouquinho aqui no focinho da fêmea. Pressionar nessa ponta aqui também no focinho do macho, do pai, né? Pinguinho de cola. Muito cuidado na hora de manusear a cola quente, que queima, principalmente essa ponta aqui e a cola também. Esses fiapinhos depois a gente tira com facilidade, é só puxar. Verificar aqui, mais um pouquinho de cola aqui embaixo. Passar um pouquinho aqui nas orelhinhas. Por exemplo, ficou aparecendo um pouquinho da cola quente. O que eu posso fazer? Eu limpo o bico da minha cola quente e vou usar um pedacinho do EVA mesmo. E venho com o bico limpo e posso passar com cuidado aqui para tirar o excesso. Então, aqui está pronta a nossa família de capivaras. Agora a gente vai passar para o enquadramento. Bom, então, prosseguindo aqui, para a gente fazer o enquadramento dessa peça, eu estou usando, na verdade é um porta-retrato, né? Aqui ele tem as medidas de 20 por 25 centímetros. E além de ser um porta-retrato, ele pode ser utilizado como quadro mesmo, que tem esses suportezinhos de parede. Não vou utilizar o vidro do porta-retrato, então aqui agora eu vou tirar a parte de trás. Vou trabalhar com essa parte aqui.
Aqui a gente tem um MDF. Então, naquelas medidas lá que eu falei, né? 20 por 25. Eu vou colar um pedaço de EVA na mesma medida. EVA, no caso aqui, vai ter que ser o branco. Por quê? Porque depois de colado esse EVA, eu vou colar um fundo de tecido. No caso aqui, eu optei pelo tecido tricoline. Ele é um tecido azul com as nuvenzinhas para simular o céu. Então, depois a gente vai colocar a famíliazinha de capivara aqui, tá? E na parte inferior, eu vou colocar as graminhas. Então, a gente vai ter esse efeito aqui, certo? Então, vou proceder à colagem do EVA. Vou passar cola branca mesmo, aquela cola comum, cola escolar, utilizando um pincel chato e largo. Vou passar a cola toda essa parte aqui, colar o EVA. Depois eu vou passar mais uma camada de cola aqui, mas sem encharcar. Por quê? Porque senão na hora de colar o tecido, a cola pode manchar o tecido. Então, vou passar um pouquinho só para ter a fixação. Então, aqui eu já posicionei o EVA sobre essa base do porta-retrato. Agora eu vou passar uma camada de cola não muito generosa aqui, depois o tecido vai sobre esse EVA, certo? Então, aqui eu vou passando a cola branca escolar no EVA, não no tecido, sempre no EVA, na base, né, no caso aqui. Sem deixar excessos, espalhar bem, principalmente aqui nas bordas, nas laterais. E como só falta esse pedaço aqui, eu vou já finalizar com a cola, terminar de colar esse tecido. Aqui eu optei por esse tecido de nuvenzinhas, mas pode ser qualquer outro tecido que combine, de repente um cor-de-rosa, porque essa peça depois ela pode ser utilizada num quarto infantil, num quarto de bebê, como porta maternidade. Então a gente tem várias opções, um tecido de poá, um xadrezinho, né, em tons bem delicados, fica muito bonito. Então aqui agora eu vou terminar de posicionar o tecido. Eu posso utilizar, no caso aqui eu vou utilizar essa régua para deixar bem plano esse tecido. Vou acertando aqui com a mão mesmo, tirar esses excessos aqui desses fios. Isso aqui tudo vai ficar escondido na hora que a gente enquadrar. Mas é sempre bom a gente deixar um trabalho limpo, bem feito. Então aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as graminhas. Essa parte verde claro, eu vou colocar primeiro, vai ficar embaixo. E no caso eu vou usar a cola de silicone. Por que eu não vou usar aqui a cola quente? Porque a cola quente às vezes forma aqueles excessos, forma uns grumos, daí pode ficar em relevo e vai ficar feio. Então aqui eu vou passar a cola aos poucos e vou posicionando aqui embaixo. Uma pressionadinha. Eu posso virar assim.
problema da cola de silicone fria é que conforme a gente vai passando no feltro, ela vai grudando nos fiozinhos do feltro, mas é só ter um pouquinho de paciência que tudo dá certo. Aqui a gente pode colocar na bordinha da graminha, colo mais um pouco, vou dando uma pressionadinha. E termino essa última parte aqui. Aqui eu vou tirar o excesso que passou pra fora, né? Então, venho com a tesoura e tiro esse excesso. Agora eu vou colar a parte da grama mais escura, que ela vai dar um contraste para essa clarinha aqui. Mesma coisa, utilizando a cola de silicone fria. Então a gente já tem a base pronta, o tecido de fundo colado e as graminhas. Então agora a gente vai proceder à colagem da família de capivara. Então a gente vai posicionar bem no centro aqui, procurando respeitar a distância, né? Então aqui eu tenho aproximadamente 2,2 centímetros. Aqui um pouquinho mais. Então a gente vai posicionar. Então nessa etapa eu vou utilizar novamente a cola quente para fixar bastante, né? Então aqui a gente pode passar uma cola generosa. E centralizar direitinho. A gente dá uma pressionada para facilitar a colagem. Aqui o corpinho do filhote, eu não vou passar cola aqui, porque se eu passar cola, ele vai ter que abaixar aqui. Então vai ficar meio esquisito. Então eu vou deixar nesse relevo mesmo. A mesma coisa aqui com as patinhas. Bom, e para finalizar, eu vou colocar esses pequenos ramos de recorte a laser também. Aqui eu posso utilizar outros materiais que a gente tiver, né? Então aqui, para isso aqui eu vou utilizar a cola de silicone fria, passar nas folhinhas mesmo, no interior das folhinhas, que facilita bastante a colagem. Aqui é uma opção, se eu quiser deixar sem raminho, sem florzinha, fica a critério, a escolha de cada um. Mas eu acho que dá um charminho a mais. Agora desse lado também. Então aqui eu finalizei, colando os dois raminhos, as florezinhas e um pequeno coração para demonstrar todo o amor dessa família de capivaras. Então agora a gente vai proceder ao enquadramento. Eu vou pegar a moldura, vou encaixar aqui direitinho e aqui a gente fecha os pininhos traseiros. Está ficando bom. Elas são bem práticas, né, essas molduras. Então, como eu falei, aqui a gente tem o suporte para porta-retrato, para colocar sobre um móvel, uma mesa. E aqui a gente tem os pininhos, caso a gente prefira deixar ele pendurado numa parede. Então a gente vai ver agora o resultado final. Então tá aqui o nosso quadrinho de capivara, né? E ele pode ser utilizado, como eu falei, né? Como
enfeite para quartinho de criança, quartinho de bebê, como um porta-maternidade e como a sua criatividade permitir, tá certo? Então eu deixo para vocês aqui essa produção de hoje, que eu particularmente achei uma fofura e dá para brincar bastante aqui, cada um usando a sua criatividade, utilizando o que tiver em casa. Se você gostou dessa produção, se inscreva no nosso canal para acompanhar todos os vídeos. E não se esqueça de usar o meu cupom Arte da Dani para você ganhar 10% de desconto em todo o site da Ubershop. E aqui na descrição do vídeo você encontra essas e todas as informações para ficar por dentro de todas as novidades. Beijo e até a próxima!